Bom dia a todos. Eu já dizia mais cedo que eu acho que o Esaú fez a propaganda aí para que todos viessem, né? A adesão fosse tão grande. Eu acho que ele falou o seguinte: ó, quem quiser se aposentar tem que ir nessa palestra. E agora eu estou um pouco meio desapontado, porque o que eu vou falar talvez seja um pouco contrário a isso, entendeu? Bom, eu me chamo Rubens França, tem algumas pessoas aqui que eu não conheço, né? Então também não me conhecem. Sou fiscal tributário, trabalho no Conemai, estou no escritório de processos, junto lá com o Tadeu. Estou vice-presidente do Comprev, que é o Conselho de Previdência do nosso Estado, e sou o diretor administrativo e financeiro também do Sindifiscal. Agradecer aqui a presença do presidente do Sindifiscal também, o Chiquinho, obrigado. Veio aí prestigiar. Essa proposta ela surgiu porque a gente sentiu a necessidade de estudar um pouco melhor essa emenda que está sendo proposta e levar ao conhecimento dos colegas, né? A gente sabe que servidor público é conhecedor, né, da Previdência. Então, cada servidor público tem um pouco de interesse, né, tem muito interesse e acaba estudando todas as propostas que aparecem, conhecem toda a história de reforma da Previdência. Então, na realidade, a gente vai apresentar aqui os principais pontos, né, que a reforma da Previdência traz de proposta de mudança, tá? Aí, ao final, a gente fazer um debate. Até como o Isaú disse, para que a gente consiga ter um encaminhamento mais célere aí, eu vou fazer a apresentação. Seria interessante que alguém, quando tiver alguma dúvida, anotasse aquele ponto, porque daí, ao final, a gente promove aí um debate para que todos possam esclarecer as suas dúvidas. Esse tema, ele desperta aí, às vezes, uma necessidade de questionamentos das questões individuais. Cada um tem uma situação frente às propostas que se apresentam e, de repente, boa parte dessas perguntas a gente consegue responder na exposição, tá? Então, vamos lá. Bom, essa reforma ela veio, a PEC 6, é uma PEC bastante extensa. Só para a gente ter uma ideia, a PEC 297, ela vinha com poucos artigos, ela tinha, na sua apresentação, aí, em torno de 7 ou 8 páginas. Ela veio com 66 páginas. Tá? Ela tem toda a sua estrutura de alteração, o artigo 1º propõe as mudanças na Constituição, e o artigo 2º faz as regras de transição, mas daí tem vários artigos trazendo novidade. Tanto é que o próprio governo chama isso de nova previdência, que é a proposta de um novo sistema de previdência. Tá? Bom, a gente fala Comprev, né? Só para a gente situar um pouquinho, vou brevemente esclarecer o que é o Comprev e para a gente entender alguns conceitos que vai ser importante para ficar mais clara a apresentação. Bom, a gente em Mato Grosso do Sul, nós temos um regime próprio de previdência que, por força da Constituição, deve ser único, né? Não pode ter mais de um regime de previdência próprio em cada ente. Tá? Então, esse nosso regime é o MS-Prev, que é o Fundo de Previdência Social de Mato Grosso do Sul, que abrange todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, né? O judiciário, tem um S a mais aqui, Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas Estadual. Então, todos os poderes estão vinculados a esse regime de previdência. Tá? Agradecer também aqui a presença do Ronaldo Vielme, presidente do Sindifisco. Obrigado aí pela presença, Ronaldo. E quem administra esse fundo, tá? É a AGEPREV, que é a Agência de Previdência do Estado. Onde que está o Comprev? O Comprev está dentro da AGEPREV, que tem a missão de fiscalizar e auxiliar a gestão da AGEPREV. Tá? O Conselho ele é composto por 11 membros, sendo um do Poder Executivo, um do Poder Legislativo, um do Poder Judiciário, um do Ministério Público, um militar,
um da Defensoria Pública Estadual, um do Tribunal de Contas, 2 servidores ativos e 2 inativos. Esses são os membros que compõem o Conselho de Previdência do Estado. Bom, e aí, para a gente entender um pouquinho também a história da Previdência, montei aqui um breve histórico das reformas, o que vem acontecendo ao longo do tempo, né? Porque hoje a gente tem aí servidores que tiveram ingresso na administração pública em diversas épocas, né? Então, para a gente entender a situação de cada um, como que essas reformas vieram acontecendo. Só para a gente ter ideia, o texto original da Constituição, ele não trazia como requisito idade mínima, exceto se fosse para aposentadoria proporcional. Então, se você não tivesse o tempo de serviço, que na época não chamava nem tempo de contribuição, chamava tempo de serviço, se você tivesse o tempo de serviço de 35 anos para homem e 30 para mulher, a gente sempre vai ter essa dupla relação, tá? O maior número é para o homem, a menor para a mulher. Se você tivesse, você poderia se aposentar. Se você não tivesse, você entraria na regra da proporcionalidade e aí sim havia uma exigência de idade mínima, que é a idade de 60 homens para mulher e 65 para homem. Então, na época, você tinha que ter essa idade mínima, né? Então, o texto original trouxe a integralidade e paridade. O conceito de integralidade e paridade, eu acredito que a maioria deve conhecer. Integralidade está relacionada ao valor do provento, tá? E paridade está relacionada a como esse valor é atualizado, tá? Então, a integralidade é aquele que vai se aposentar com base na sua última remuneração. E a paridade é o seguinte: tudo que acontecer em termos de modificação nesta remuneração para o ativo, reflete para o inativo. Tá? Então, teve um ganho de histórico pleiteado que a gente conseguiu aí uma reposição de 30%. Vai para o inativo. Tá? Então, quem tem integralidade se aposenta com a última remuneração e vai perceber todas as variações que o ativo percebe. Quem não tem, tá? Ele vai se aposentar por os novos critérios, que são médias, né? Hoje a gente tem uma média de 80% das maiores remunerações obtidas após julho de 1994, que foi quando aconteceu o Plano Real, tá? E os seus proventos obedecerão à atualização de acordo com o regime geral de previdência. Então, aquilo que acontecer de atualização no INSS é o que vai acontecer em termos de atualização de remuneração para aquele inativo que se aposentou sem a paridade. Tá? Então, a paridade ela veio sendo mantida até a emenda de 20 de 98. Então, emenda 20 de 98 manteve, tá? E a emenda 20 de 98 alterou a exigência de tempo de serviço para tempo de contribuição. Então, tem que ser contribuição efetiva. Tá? Na emenda 20, ela começou a fazer a exigência de idade como requisito. E para aqueles que já estavam no serviço público e não tinha exigência de idade mínima, ele criou uma regra de transição dizendo o seguinte: quem já está no serviço público terá que se aposentar com idade mínima, sendo 53 anos homem, 48 mulher, e colocou um pedágio de 20% do tempo de contribuição. Tá? E foi ela também quem criou a Previdência Complementar. Tá? Então, a gente vê que a Previdência Complementar ela já vem há muito tempo. A emenda 41 ela manteve os critérios de idade e de tempo de contribuição, tá? Só que ela acabou com a integralidade e com a paridade e deixou a integralidade e paridade só para quem estava no serviço público até a publicação dessa emenda. Tá? Então, passou a integralidade e paridade a ser regra de transição, mantendo também o pedágio de 20% do tempo de contribuição. Bom,
Em 2005, veio a emenda 47, tá? Que passou a idade mínima da regra de transição de 53,48 para 60,55. Só que daí ele mudou o critério, falou, ó, ao invés de ser os 20%, tá? Vai ser possível você reduzir a idade mínima a cada ano de contribuição excedente. Então, se você contribuiu, homem, com 37, você tem 2 anos excedente, porque a exigência mínima é 35. Então, você pode reduzir 2 anos da sua idade mínima. Ao invés de ser 60, você pode se aposentar com 58. Tá? Então, essa hoje é a regra válida para quem entrou até 98, que está no gozo dessa regra de transição. Para quem entrou após 2003, ele não tem regra de transição, ele não está no uso de regra de transição, porque ele já entrou com a exigência de idade mínima de 60 e 55. Tá? Uma curiosidade é que a emenda 70 aqui, por que é importante a gente falar isso? Porque nós vamos falar um pouquinho também sobre uma suposta regra de transição que existe, que é em desacordo até com o entendimento jurisprudencial. Essa emenda 70, ela veio para ratificar a integralidade e a paridade de quem entrou até 2003. Por quê? Após a emenda de 2005, as aposentadorias por invalidez estavam sendo concedidas, porque quando você se aposenta por invalidez, você se aposenta, se você não tem paridade e integralidade, e se aposenta com doenças que não têm relação com o trabalho, ou não é uma doença no rol de doenças graves, você se aposenta pela proporcionalidade. Então, as pessoas estavam se aposentando e percebendo a proporcionalidade. A emenda 70 veio e falou assim, ó, para quem entrou até 2003, não é proporcionalidade, não. Porque a proporcionalidade você depende de média. A média dele tem que ser com base na última remuneração. Você vai fazer uma proporcionalidade, mas não é a média de 80% dos maiores salários. A média dele, a base de cálculo dele, é a última remuneração. Por quê? Porque ele detém a integralidade. Então, se ele tem integralidade, não tem que falar em média. Tá? Vai ter que falar em integralidade, que é a última remuneração. Então, a emenda 70 só veio ratificar que a paridade e integralidade é um direito adquirido. Ou seja, se você entrou com essa regra de integralidade e paridade, você a detém, inclusive para a aposentadoria por invalidez. Maravilha, resumo da ópera. Quem entrou até 98, então, idade mínima de 60 e 55, tem integralidade, tem paridade e pode reduzir 1 ano de idade mínima a cada ano de contribuição excedente. Ingressos até 2003, 60 e 65 também, de idade mínima, tem integralidade, tem paridade, mas não pode reduzir um ano porque não está em regra de transição. Para quem entrou após 2003, 60 e 55, e vai obedecer como cálculo de provento a média de 80% das maiores remunerações e atualização pelo regime geral de previdência. Tá? Então, entendido isso, vai ficar fácil a gente partir para as propostas da PEC 6. Bom, um dos 3 pontos mais temerosos aí da proposta, vamos assim dizer, é a desconstitucionalização. O que é isso? Hoje, todo o regramento de aposentadoria ele está previsto na Constituição. Seja as questões requisitos de concessão, regras de cálculo de benefício, formas de reajuste, regra de cumulatividade de benefício, tudo isso está previsto na Constituição, né? Que possui, obviamente, um rito mais rígido de alteração. O que se pretende é levar todos esses critérios para lei complementar, para você ter uma possibilidade mais flexível, né? um rito mais flexível de alteração. Né? E a emenda, ela remete que tudo isso
passe a ser regulado por uma lei complementar futura, ou seja, que virá. Então, todas essas propostas que a gente vai colocar aqui agora, fala assim, idade mínima, papapá, ela acaba sendo regra de transição, é transitório, porque tudo isso pode ser alterado com a futura lei complementar que virá regulamentar essas questões. Tá? Mas até que venha essa lei complementar, a emenda já falou o seguinte, a regra vai ser essa, que são as propostas que a gente vai passar a discutir. Então, essa reforma, na realidade, ela tem 3 fases. Ela tem a fase da promulgação da PEC, tem a fase em que a gente vai estar sobre as regras transitórias, que é o que a gente vai discorrer, e tem a fase da promulgação da lei complementar, que vai finalizar essa reforma. Bom, segundo ponto também aí desconhecido, vamos assim dizer, e temido, é a capitalização, né? A capitalização, ela pretende fazer uma poupança, né? Mas, assim, como a gente não sabe como vai ser essa poupança, a experiência em outros países, inclusive, não tem sido muito feliz, tá? Bom, hoje nós vivemos um sistema de financiamento da Previdência de repartição simples, tá? E a proposta é que seja de capitalização. Mas não é um sistema que o governo está querendo propor, não é uma capitalização pura. Ele quer propor uma capitalização nocional. O que é uma capitalização nocional? É aquela capitalização onde o prêmio, ou o provento, ele é calculado e você tem uma noção de como seria o seu rendimento na inatividade. Isso não é uma garantia. Por quê? Porque tudo vai depender da sua contribuição. Você vai fazer uma capitalização própria, ou seja, você vai contribuir para a sua própria aposentadoria. Possui caráter individual, não possui a solidariedade, né, que existe hoje na repartição simples. Então, hoje, na repartição simples, os ativos financiam os inativos, né? Em regra, os inativos hoje também financiam os inativos, porque aquele que excede o teto do regime geral também contribui. Então, ativos e inativos financiam os inativos. Na capitalização, só o ativo financia a sua própria aposentadoria. Quem financia, quem contribui? Na repartição simples, contribui o empregador, o empregado e o empregador, né? Na administração, no regime geral, a empresa também contribui, tem outras fontes de financiamento, tá? Além do empregador e empregado. Na capitalização, só o trabalhador. Na emenda, ela fala o seguinte, haverá possibilidade de contribuição do ente, ou seja, não é uma garantia, é possível. Como isso não está regulamentado, então, se é possível, pode ou não o ente contribuir para o regime de capitalização. Quem administra? Aqui é o governo, na capitalização são os bancos e os fundos de pensão, que são todos da iniciativa privada. Qual é o valor do benefício? De um salário mínimo até 5.839, que é o regime do teto, que é o teto do regime geral, que existe hoje. E aqui não há definição, porque ele é nocional, não tem regras para isso, mas existe sim previsão na PEC de que não poderá ser inferior a um salário mínimo. Bom, e aí as regras para concessão de aposentadoria valendo para quem vai entrar no serviço público após a publicação da emenda. Ou seja, vai preencher uma lacuna e falar, mas não é regra de transição? É, mas não pode ficar sem regramento para quem entra no serviço público, desde a publicação da emenda até o advento da lei complementar prevista. Tá? Então, ele passa a regra atual de 60 anos de idade mínima e 55 para a mulher para 65, 62 para a mulher. Tempo de contribuição de 35, 30 para 25, homem e mulher. Ah, mas reduziu o tempo de contribuição mínima? Reduziu, por uma simples questão. Aqui, o tempo de contribuição, ele não influenciava no cálculo do provento. Agora, ele influencia. Por quê?
a cada ano excedente ao tempo de contribuição representará um adicional percentual no cálculo do provento. A gente vai ver um pouquinho mais detalhado para frente. O tempo de serviço público manteve-se em 10 anos e o tempo no cargo também manteve-se em 10 anos. A fórmula de cálculo, que hoje é média de 80% das maiores remunerações, também está sendo proposta a mudança para que seja 60%, a média, 60% da média de todas as remunerações, mais o adicional de 2% a cada ano que exceder o 20º ano de contribuição. Razão pela qual a gente disse que mudou aqui o tempo de contribuição exigido. Todas essas médias que a gente fala sempre está se referindo às remunerações obtidas após julho de 94, tá? Então, tem gente que entrou antes de julho de 94 e fala assim, eu fui auxiliar de escritório lá, não sei onde, tal, meu salário é muito baixo, isso vai entrar na minha média? Não, só as remunerações após julho de 94. Regras de transição, tá? Aqui sim, para quem já está no serviço público, a regra é a seguinte, tá? 5 anos de tempo no cargo, 20 anos no tempo de serviço, 35 anos de contribuição e 30 para a mulher, aumenta 1 ano na idade mínima, 61 para o homem, 56 para a mulher, sendo que em 2022 passa a ser 62 e 57. Mas tem um detalhe. A gente, como quem está no serviço público entrou antes de 98, lembra que a gente falou, se você tem 1 ano a mais de contribuição, você vai reduzir 1 ano a menos de idade. Isso levou as pessoas a fazerem os cálculos do 85-95. Se eu somar a idade e tempo de contribuição, a mulher tem que dar 85, o homem 95. Esse número ele não era expresso, tá? Ele era uma regra de transição que já existia, mas não era um expresso. Passou a ser requisito da regra de transição, tá? Com um detalhe, o 85-95 não fica congelado no tempo. A cada ano aumenta 1 ponto da exigência. Então, ele aumenta 1 ano de idade aqui, 61, 56, e você tem que também obedecer essa regra, que a sua idade e o tempo de contribuição tem que ser, em 2019, 96 para homem, 86 para mulher, e aí 97 em 2020, 98 em 2021, vai até 2033, quando aí sim será 105 para o homem, 100 para a mulher e não tem alteração. Até não tem alteração, porque a partir disso fica inviável, é melhor então você exigir a regra atual, que é se submeter aos 65 anos de idade mínima e 62 para a mulher. Tá? Mas tem mais um detalhe aqui. A partir de 2025, porque aqui vai estar 62 e 57 de idade mínima, vai verificar se houve um aumento na expectativa de vida. Então, se houve um aumento na expectativa de vida, vai ter que rever isso aqui e ampliar também, porque houve um aumento de expectativa de vida, amplia essa idade mínima como requisito. Tá? Bom, e o cálculo dos proventos, né? Como a gente disse, alterou a média, e uma questão hoje bastante levantada, que eu disse que a emenda 70 de 2012 ratificou a integralidade de paridade, isso aqui hoje está sendo bastante questionado. Por quê? Como regra de transição, vamos assim dizer, para quem detém paridade e integralidade, a PEC fala o seguinte, para você usufruir da integralidade e paridade, que é o direito que você tem hoje, você vai ter que se aposentar com as idades mínimas exigidas para quem entra no serviço público hoje, que são 65 anos para homem e 62 para mulher. Então,
Ah, mas aí eu não estou tendo regra de transição, eu tenho a possibilidade de se aposentar com a idade bem menor. Beleza, você pode. Só que daí é o seguinte, sem paridade e sem integralidade. Você vai se aposentar com 60% da média de todas as remunerações, mais os 2% adicionais a cada ano excedente. Tá? Lembrando que, se é 60% da média, mais 2% adicional para cada ano, para você obter 100% da média, você tem que ter, no mínimo, 40 anos de contribuição. Tá? Bom, então, na aposentadoria voluntária, a regra de transição, para quem tem ingresso até 2003, se tiver 65 anos ou 62 mulher, se aposenta com integralidade e paridade, e quem não tiver, entra na média. Para quem entrou após 2003, já não tem integralidade e paridade, só muda de 80% da média das maiores remunerações para 60% da média, mais os 2% adicionais. Por incapacidade permanente, que é aquilo que eu já havia mencionado no início, regra geral, se é doença que não tem relação com o trabalho, ou não é uma do rol das doenças graves, 60% da média, mais 2% a cada ano excedente. Se for doença relacionada com o trabalho, doença profissional, 100% da média de todas as remunerações. Tá? A compulsória, nos 75 anos, é a proporcionalidade. Né? Você vai ver o tempo de contribuição, dividido por 20, que é o mínimo exigido, vezes a média de todas as remunerações, vezes 60%, mais 2% adicional. Tá? Bom, e aqui o terceiro ponto mais comentado, que é a contribuição previdenciária. Tá? A PEC traz uma novidade, que é uma tabela progressiva. Né? Então, as contribuições previdenciárias passariam a ser progressivas. Progressividade é o seguinte, eu tenho várias alíquotas, eu tenho uma tabela de incidência por faixa salarial. Tá? E eu vou perceber todas as alíquotas que estão abaixo da minha faixa salarial. Então, até chegar na minha faixa salarial, eu vou perceber todas as alíquotas. Então, há um fatiamento da remuneração para aplicar cada alíquota a cada faixa salarial. Tá? Eu montei aqui para facilitar, porque a PEC ela fala o seguinte, ó, regra geral, a alíquota de contribuição é 14%. No entanto, a depender da faixa salarial, esses 14% sofrerá adição ou redução. Tá? Então, assim ele criou. Então, nessa adição ou redução, eu montei essa tabela de progressividade, onde você, para facilitar, você tem a parcela dedutível. Né? Então, eu encontro aqui qual faixa salarial eu me encontro, estarei submetido a determinada alíquota, e eu tenho uma parcela dedutível, porque isso aqui é a equalização das alíquotas inferiores. Então, essa parcela dedutível permite, já é o ajuste para que eu esteja usufruindo de todas as faixas inferiores. É igual acontece hoje no imposto de renda. Tá? Bom, na regra atual, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, a alíquota ela já é de 14% para aqueles que recebem acima do teto do regime geral. No entanto, os 14% incide ao que excede ao teto do regime geral. Então, você tem duas alíquotas aqui. Você tem 11% até o teto do regime geral e contribui com 14% do que excede ao teto. Tá? Na nova proposta, a alíquota, então, ela varia de 7,5% até 22%, que são, né, já considerando as adições ou deduções. Para o inativo e pensionista, a mesma coisa não. Ele tem uma imunidade de contribuição até o valor do teto do regime geral. No que excede ao teto,
ele contribui com 14%. Tá? O mesmo vai acontecer com a tabela, ele continua tendo a imunidade até o limite do teto do regime geral e passa a contribuir, então, com 14,5% acima, né, do teto do regime geral, obedecendo à progressividade. O inativo e pensionista com doença incapacitante, aqui tem uma peculiaridade. Hoje, ele tem dupla imunidade sobre o teto do regime geral. Então, ele passa a contribuir com 14% em Mato Grosso do Sul após 2 vezes o teto do regime geral, que hoje é 11.678. Tá? Então, a partir desse valor, ele contribui com 14%. A nova PEC acaba com essa dupla imunidade, tá? Coloca ele na mesma condição do inativo. Então, revoga expressamente o parágrafo 21 lá do artigo 40, que dá essa dupla imunidade para quem é portador de doença incapacitante. Tá? Então, ele passa também a contribuir com 14,5% ao valor que supera o teto do regime geral. Então, para a gente entender um pouquinho como isso afeta aí a nossa realidade, né, eu fiz alguns exemplos aqui de cálculo. Né? O exemplo 1, para quem tem uma faixa salarial aí de R$ 3.500, ele estaria na faixa 4 daquela tabela de progressividade. Hoje contribui com 11%, né? Tem uma contribuição de R$ 385. Na nova regra, ele está na alíquota de 14%, mas, devido à progressividade, ele tem uma parcela dedutível de R$ 134, passaria a contribuir R$ 355, tem, então, uma pequena redução que cai para 10,14% de alíquota efetiva. Tá? Então, ele sai de 11%, vai para 10,14%. Mas a mesma coisa não acontece para outras faixas salariais. Tá? Então, para quem hoje está numa faixa salarial de 19 mil, ele contribui com 11 até o teto, 642, com 14 que excede, 2.484, ele tem uma alíquota efetiva de 13,8. Na nova tabela, ele passaria para uma alíquota efetiva de 14,58. Numa faixa salarial um pouco maior, sai de alíquota efetiva de 13,5% para 16,53%. Para o inativo, ele hoje, numa faixa de 19, ele contribui com 9,7%, passa a contribuir com 11% de alíquota efetiva. Sai, para quem, uma outra faixa salarial de 35, sai de 11,5%, vai para 14,5%. Mas o inativo com doença incapacitante, ele é bastante impactado. Ele sai de 5,4%, vai para 11%, sai de 9,33% e vai para 14,58%. Tá? Bom, existem diversas calculadoras aí nos sites, tá? Eu deixei aqui algumas. Essa aqui, ela, serviço do próprio governo, tem uma calculadora que faz o cálculo das contribuições, e essa sindical central aqui, ela faz cálculo até de tempo de serviço que falta. Então, fica a dica, depois a gente disponibiliza esse material. Oi? Chegam, chegam. Uhum. E eu dei uma conferida, mas chegam. Tá? Pode ter outras que, de repente, não chegam, mas essas duas aí eu verifiquei. Bom, tudo isso não acabou, tá? Porque a PEC ela fala o seguinte: os entes poderão ainda criar as contribuições extraordinárias do regime próprio para promover a equalização. Tá? Ou seja, aquele ente que tem o regime próprio e se enquadre nessas condições, ou seja, ele tem que ter um déficit atuarial, ele tem que promover isso por lei, ele tem que ter medidas de equacionamento, e essa contribuição extraordinária só pode perdurar por até 20 anos, não mais que isso. Tá? Então, ele pode estipular isso. Então, além dos ativos de 7% a 22%,
pode sim propor uma alíquota extraordinária. Aqui, para os inativos e pensionistas, ele pode propor alíquota extraordinária e pode passar a exigir contribuição da imunidade do teto do regime geral. Tá? Ou seja, ele, exceto no que excede a um salário mínimo. Então, ele traz o teto, já não é mais do regime geral, ele seria o salário mínimo. Tá? Então, não existe maiores detalhes, a PEC só fala que é possível fazer isso. Como a gente sabe que todos os entes da federação têm déficit na Previdência, dá para imaginar o que pode acontecer. Bom, cálculo do valor da pensão. Isso aqui é o cálculo para quem morte de inativo ou ativo com doença profissional ou acidente de trabalho, tá? Após a publicação da emenda. Hoje, o provento ele é calculado da seguinte forma. Você vai ter o teto, garantido o teto do regime geral, mais 70% do que excede ao teto. Então, esse aqui seria o valor da pensão hoje. Como que passa? Qual que é a proposta? A proposta é, então, que seja disso aqui, 50% garantido por grupo familiar, mais 10% por dependente, considerando esposa dependente. Tá? Então, você, se tem esposa e 2 filhos, você receberia, então, você não, a família receberia 80%, né? Você não receberia, não. Tá? 80% do que é hoje. Né? Aqui fiz um cálculo simples, um salário de 25 mil, considerando aqui que 5,8 é o teto do regime geral, mais 70% que excede dá 13,4, vezes 80%, seria 15,4 o valor da pensão. Só que esses 10%, ele não é reversível. Hoje, se tem uma esposa e 2 filhos, essa pensão é dividida em 3, os filhos atingem a maioridade, esse valor é revertido para a esposa. Tá? Não mais, esse valor é irreversível. Então, a esposa ficaria só com 11,5 quando os filhos não percebessem mais a pensão. Tá, e esse aqui é para a morte do servidor sem relação com o trabalho. Tá? E detalhe, tá? Para quem não tem relação com o trabalho, vai ser vai ser a média, desde que você não tenha integralidade e paridade. Tá? Então, isso aqui é para quem não tem integralidade e paridade e também a morte não tem relação com o trabalho. Hoje, o cálculo é feito com a média de 80% das maiores remunerações, né? Passaria a ser 60%, mais adicional de 2%. Tá? Desse valor, porque aqui, nessas médias, já se estima uma perda. Tá? Aqui tinha um cálculo aí que se você perderia de 15% a 20%, na média de 80%, aqui é maior a perda. Então, falar de 30% de redução da remuneração que você percebe hoje. Desse valor, você tem garantido o teto, mais 70% do que excede o teto. Então, tem um corte de mais 30% do excedente do teto. E aí, sim, a regra também de 50% por grupo familiar, mais 10% por dependente. Então, exemplificando, 25 mil no salário, média, vamos supor que você tem uma perda aqui, pela média, vai reduzir em 25%, você vai ter 75% então, 80% é o do grupo familiar, aqui garantido o teto, mais o que excede o teto, você então cai para 5,87 e depois, como não é reversível, se acabar os filhos, vai para 4,4. É porque o percentual é assim, 60%, 70%, dá 42%, e aí você vai. Tá? Então, esse é o valor da pensão. Então, é importante o pessoal aí que fazer um seguro. Tá? Bom,
Acúmulo de benefícios. Hoje, é permitido a acumulatividade de benefícios geral. Tipo, vamos supor que minha esposa faleça, né? Fica mais fácil eu fazendo essa comparação do que eu falecer. Porque, vamos supor que minha esposa faleça e ela me deixa uma pensão de R$10.000. E eu estou aposentado com R$9.000. Tá? Então, vai haver uma acumulatividade de benefício, ou seja, eu vou passar a ter direito a uma pensão, sendo que, na realidade, eu já sou beneficiário, que eu sou aposentado. Tá? Hoje é plenamente possível, não existe limitação. Eu vou passar a perceber a pensão dela e mais a minha aposentadoria. Tá? A proposta fala o seguinte: não mais será possível nesse formato. Você vai poder acumular, desde que seja aquelas situações de cumulatividade de remuneração prevista no artigo 37 da Constituição, aquela questão de professor, 2 cargos de professor, saúde mais técnico, médico, enfim, aquelas previsões permissões de cumulatividade na atividade. Se for naquela situação, você pode acumular na inatividade. Caso contrário, você vai entrar nessa regra. Qual é? Você vai escolher o benefício de maior valor e dele você vai ter 100%. Do segundo benefício, você vai receber 80% do valor até um salário mínimo, mais 60% do valor entre 1 e 2 salários, mais 40% do valor entre 2 e 3, e mais 20% do valor entre 3 e 4, e mais 0% do que excede isso. Tá? Ou seja, isso aqui hoje tem um teto de cumulatividade de benefício, considerando o salário mínimo atual de R$ 998, de R$ 1.996. Tá? Então, voltando ao exemplo, se a minha esposa falecesse, então eu poderia pegar a pensão dela, que é de 10 mil, e os meus 9 mil eu passaria a receber R$ 1.996. Abono de permanência. Hoje, aquele servidor que implementa todas as condições para aposentadoria e decide continuar na atividade, ele faz jus ao abono de permanência, que é o valor equivalente à contribuição que ele faz para a Previdência. Então, ele recebe de volta todo esse valor. Tá? A proposta fala o seguinte: poderá sim haver, mas ficará a critério do ente quanto a conceder ou quanto ao valor, percebido o teto do valor da contribuição. Então, dá para saber que, se isso passar, não vai ter, né? Tá. Bom, de tudo isso, beleza. Isso é a proposta, os pontos principais da proposta que a gente trouxe. Como que está? O que existe aí de gente trabalhando em cima disso? Bom, a proposta está em discussão, como o Chiquinho mencionou, falou assim, eu falei, vamos fazer um seguro. Ele falou, não precisa, que a gente não vai viver isso aí. Então, existe um fórum nacional das carreiras típicas de Estado, que é o FONACAT, que abrange carreiras do fisco, defensorias públicas, procuradores, promotores, né, funcionários de assembleias, né, do legislativo. E esse fórum, tradicionalmente, eles fazem, junto com essas entidades, a própria FENAFISC, o enfrentamento das propostas de emenda. Tá? E o FONACAT elaborou, junto com essas entidades, 10 propostas, 10 sugestões de emendas modificativas da proposta. Tá? Inclusive, ontem, eles foram no Congresso Nacional e protocolaram lá já essas propostas, porque quem pode propor são parlamentares. Então, já distribuíram essas propostas para os parlamentares, que vão fazer gestão disso dentro da comissão especial. Né? Passou pela Comissão de Constituição e Justiça já a proposta, a emenda,
e agora está na comissão especial, onde acontece realmente os debates e possibilidades de modificação da proposta. No plenário também tem a possibilidade, mas a possibilidade maior é na comissão especial. A comissão especial vai ter que fazer 40 sessões antes disso para plenário, né? E nas sessões iniciais lá é possível propor alteração. Claro que na 247 houveram, salvo engano, acho que 81 propostas. Na 287 houve 81 propostas de modificações, acho que aceitaram uma ou duas. Mas é o trabalho que precisa ser feito, tá? O momento político é diferente, a gente sabe, não está tão fácil de tramitar essa proposta. Mas eu selecionei aqui as 7 propostas que estão mais relacionadas a isso, porque tem proposta lá também relacionada a outros servidores, que não são muito a característica nossa aqui. Tá? Existe uma proposta sobre a desconstitucionalização, que mantém na Constituição Federal todas as regras, né? Existe uma proposta para isso. Invalidez permanente, né? Assegura proventos integrais de servidores acometidos por invalidez permanente, aquela questão que eu falei, que afeta pesadamente. Pensão por morte, mais acúmulo de benefícios, né? Cumulatividade de benefício, que a gente acabou de falar. Aplica cota familiar apenas em valores acima do teto do regime geral, então quer dar uma garantia mínima aí do teto do regime geral. Capitalização, a emenda preserva o sistema solidário para o regime geral e o próprio da Previdência, ou seja, propõe não trazer a capitalização como o sistema de financiamento da Previdência. Abono de permanência, manter as regras do abono de permanência na sua integralidade, como existe hoje. Alíquotas ordinárias e extraordinárias, mantém o sistema sem progressividade de alíquota e sem contribuição extraordinária. Transição do regime de pedágio de 17% sobre o tempo de contribuição. Então, estabelece pedágio sobre o tempo de contribuição e o que faltar para se aposentar após a promulgação da reforma. Ou seja, ele propõe, essa proposta, sugestão, ela propõe, por óbvio, manter a integralidade e paridade daqueles que entraram até 2003 e que, para todos os servidores públicos, seja um pedágio de 17% adicional ao tempo que falta para se aposentar até a publicação da emenda. Tá? Bom, esses são os pontos principais que a gente trouxe aí para a gente bater um papo. Então, deixá-los aí à vontade para fazer questionamentos. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fica à vontade.